Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. No nosso mistério de hoje, um milionário atormentado por um sonho inquietante. Afirma que viu sua própria morte com hora marcada e tudo. O nome dele é Benedict Farley, e quando esse sonho se torna realidade, Hercule Poirot é chamado para descobrir se foi apenas uma coincidência ou um assassinato meticulosamente planejado. Este conto foi publicado no Brasil, na coletânea Os Primeiros Casos de Poirot, em 1974, e até hoje intriga os fãs da Rainha do Crime pela sua ambientação psicológica e final surpreendente. E agora, está na hora, vamos começar. O Sonho, de Agatha Christie. Hercule Poirot lançou um olhar avaliador à casa. Seus olhos vagaram por um momento para os arredores. As lojas, o grande prédio fabril à direita, os blocos de apartamentos baratos do outro lado da rua. Então, mais uma vez, seus olhos retornaram a Northway House. Era um resquício de uma era anterior, uma época de espaços amplos e lazer. Agora, estava afundada e esquecida no mar frenético da Londres moderna. Além disso, muito poucos saberiam dizer a quem ela pertencia. Embora o nome de seu proprietário fosse reconhecido como o de um dos homens mais ricos do mundo, o dinheiro, afinal, pode tanto chamar atenção quanto ocultá-la. Benedict Farley, o excêntrico milionário, preferia não divulgar sua escolha de residência. Era raramente visto. Dificilmente fazia aparições públicas. De tempos em tempos, surgia em reuniões do conselho, sua figura magra, o nariz adunco e a voz áspera dominando facilmente os diretores reunidos. Fora isso, era apenas uma figura lendária, um nome cercado de peculiaridades. Falava-se de suas estranhas mesquinharias, de suas generosidades inacreditáveis e de detalhes mais pessoais. Seu famoso hobby de retalhos, que se dizia ter 28 anos de uso. Sua dieta invariável de sopa de repolho e caviar, seu ódio declarado por gatos. Essas eram as coisas que o público sabia, e Hercule Poirot sabia delas também. Era tudo o que sabia sobre o homem que estava prestes a visitar. A carta em seu bolso do paletó não revelava muito mais. Depois de contemplar em silêncio aquele marco melancólico de uma era passada por 1 ou 2 minutos, ele subiu os degraus até a porta da frente e pressionou a campainha, lançando um olhar ao seu elegante relógio de pulso. Era exatamente 9h30. Como sempre, Hercule Poirot era preciso até nos minutos. A porta se abriu, revelando um perfeito exemplar do gênero mordomo, delineado contra a luz do hall. Com sua voz, suave e impessoal, o homem disse: "O senhor tem horário marcado?" "Tenho." "Seu nome, senhor?" "Mr. Hercule Poirot." O mordomo inclinou-se ligeiramente e deu passagem. Poirot entrou na casa. A porta foi fechada atrás dele, mas havia ainda mais uma formalidade antes que o mordomo tomasse chapéu e bengala. "Peço que me perdoe, senhor." Fui instruído a solicitar uma carta. Com deliberada precisão, Poirot retirou do bolso a carta dobrada e a entregou. O mordomo a examinou com um olhar rápido e a devolveu com outra reverência. Poirot tornou a guardá-la no bolso. O conteúdo era simples. Northway House, W8. "Prezado senhor, o senhor Benedict Farley gostaria de contar com o benefício de seu conselho. Se lhe for conveniente, ele ficaria grato se o senhor pudesse visitá-lo no endereço acima, às 21h30 de amanhã, quinta-feira à noite. Atenciosamente, Hugo Cornworthy. Por favor, traga esta carta com você." Com destreza, o mordomo aliviou Poirot do chapéu, bengala e sobretudo. "Queira, por gentileza, acompanhar-me até a sala do Sr. Cornworthy." Ele o conduziu pela ampla escadaria. Poirot o seguiu, apreciando com o olhar certos objetos de decoração que ostentavam um luxo fluido e opulento. No primeiro andar, o mordomo bateu à porta, e os olhos de Poirot se ergueram muito levemente. Aquilo foi a primeira nota dissonante. Os melhores mordomos não batem à porta. E ainda assim, indubitavelmente aquele era um mordomo de primeira classe,
Era, por assim dizer, o primeiro indício de contato com a excentricidade de um milionário. Uma voz do interior disse algo, e o mordomo abriu a porta. O cavalheiro esperado, senhor. Mais uma vez, Poirot percebeu a ruptura deliberada com a ortodoxia. Ele entrou. A sala era de tamanho razoável, mobiliada de forma simples, mas funcional. Havia arquivos, livros de referência, 2 poltronas confortáveis e uma grande e imponente escrivaninha coberta com papéis organizados. Os cantos do cômodo estavam mergulhados na penumbra, pois a única luz vinha de uma grande luminária de leitura com cúpula verde posicionada ao lado de uma das poltronas. A lâmpada havia sido colocada de forma a iluminar completamente quem entrasse pela porta. Poirot piscou ligeiramente, percebendo que a lâmpada era de pelo menos 150 watts. Na poltrona, sentado com postura inclinada para a frente, estava uma figura magra usando um robe de retalhos, Benedict Farley. Sua cabeça projetava-se à frente, com o nariz adunco lembrando o bico de uma ave e um tufo de cabelos brancos eriçados na testa, como a crista de um galo. Seus olhos cintilavam atrás de lentes espessas, enquanto espiava o visitante com desconfiança. Após alguns segundos, falou com voz aguda e áspera, como um raspão metálico. Então, você é Hercule Poirot? Poirot curvou-se ligeiramente, mantendo a polidez, e sentou-se, uma das mãos apoiada no encosto da cadeira. A voz do velho soou impaciente, mandando-o sentar-se logo. Poirot obedeceu, ficando diretamente sob a luz intensa da lâmpada. O velho o observava atentamente, através do brilho verde do abajur. Então, questionou como saberia se ele era mesmo Hercule Poirot. Poirot, com serenidade, retirou novamente a carta do bolso e a entregou. O milionário a examinou, reconhecendo-a com relutância. Sim, fui eu quem mandei Cornworth escrever isso. Dobrou a carta e a atirou de volta, como quem reconhece uma peça de teatro prestes a começar. Então é você mesmo, hein? Poirot fez um gesto discreto, reafirmando que não havia qualquer engano. Benedict Farley soltou uma risadinha repentina. Dizer que não havia truque fazia parte do truque. Poirot não respondeu. Farley falou de novo, de maneira abrupta, assumindo que parecia um velho desconfiado, e que, de fato, era mesmo. Seu lema era não confiar em ninguém, especialmente sendo rico. E então, disse que consultava os melhores. O melhor médico, o melhor detetive. Não se importava com o preço. Não perguntara o valor dos serviços de Poirot e não o faria. Que enviasse a conta depois. Poirot permaneceu em silêncio. Ouvia com atenção, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. Por trás da expressão impassível, sentia uma vaga decepção. Não sabia dizer exatamente o porquê, mas algo lhe escapava. Benedict Farley, até então, correspondia perfeitamente ao estereótipo que o público tinha dele. E ainda assim, Poirot sentia-se desapontado. Disse a si mesmo, com certo desgosto, que aquele homem era apenas um histrião. Nada além disso. Já conhecera outros milionários, excêntricos também. Mas em quase todos, percebera uma força interior, uma energia latente que impunha respeito. Se algum deles usasse um hobby de retalhos, seria por gosto genuíno. Mas o de Benedict Farley parecia um figurino de palco e ele próprio, uma caricatura. Cada palavra que dizia soava, para Poirot, cuidadosamente ensaiada, como se fosse parte de uma encenação. Ainda assim, com voz neutra, repetiu: "O senhor deseja consultar-me, Sr. Farley." De repente, a atitude do milionário mudou. Inclinou-se para a frente e sua voz baixou para um sussurro rouco. "Sim, sim, quero ouvir o que tem a dizer. Procuro os melhores, sempre. Está entre 2 profissionais, ainda." "Não compreendo", disse Poirot. "Naturalmente que não compreende, ainda não comecei a contar." Então, voltou a se inclinar e lançou uma pergunta abrupta. "O que você sabe, Sr. Poirot, sobre sonhos?" As sobrancelhas do pequeno detetive se ergueram,
O que quer que ele tivesse imaginado, não era aquilo. Para isso, pensou, talvez fosse mais adequado recomendar o livro de sonhos de Napoleão, ou um psicólogo de Harley Street. Mas Farley respondeu com seriedade. Já tentara ambos. Houve uma pausa, e então um milionário começou a falar. A princípio, em tom quase de sussurro, depois sua voz foi ganhando volume, ficando mais aguda. Era sempre o mesmo sonho, noite após noite. E ele tinha medo. Sempre sonhava que estava sentado em seu escritório, ao lado daquele mesmo cômodo. Estava a escrivaninha, escrevendo. Havia um relógio ali. E, de repente, olhava para ele e via a hora. 3h28. Sempre o mesmo horário. Exatamente 3h28. E, quando via a hora, sabia que precisava fazer aquilo. Não queria fazer. Odiava fazer, mas sabia que tinha que fazer. A voz dele tornara-se um guincho nervoso. Poirot, imperturbável, perguntou. E o que exatamente o senhor precisa fazer às 3h28? Benedict Farley respondeu com um olhar distante, dizendo que, no sonho, abria a segunda gaveta do lado direito de sua escrivaninha, retirava o revólver que guardava ali, carregava a arma, caminhava até a janela e então, sua voz tornou-se um sussurro quase inaudível. Então ele se matava. Seguiu-se um silêncio. Então, Poirot perguntou se aquele era realmente o sonho. Farley confirmou, sim. O mesmo sonho todas as noites. E o que acontecia depois de atirar em si mesmo? Ele acordava. Poirot assentiu lentamente, refletindo. Por curiosidade, perguntou se Farley de fato mantinha um revólver naquela gaveta. Sim, sempre o fizera. Era bom estar preparado. Preparado para quê? A resposta veio irritada. Um homem em sua posição precisava estar atento. Todos os homens ricos tinham inimigos. Poirot não insistiu no assunto. Permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então perguntou por que exatamente ele havia sido chamado. Farley disse que explicaria. Primeiro, consultaram um médico. 3, para ser exato. O primeiro era um homem idoso e atribuía tudo à alimentação. O segundo era jovem, da escola moderna. Segundo ele, tudo girava em torno de um evento específico da infância, ocorrido naquele horário exato, 3h28. A mente de Farley, dizia o médico, estava tão determinada a não se lembrar desse evento que o simbolizava destruindo a si mesmo. Essa era a explicação dele. E o terceiro médico? Perguntou Poirot. Também jovem, o terceiro apresentara uma teoria absurda. Afirmava que o próprio Farley estava cansado da vida, que esta se tornara tão insuportável para ele, que deliberadamente desejava pôr fim a tudo. Durante o sono, sem as inibições, realizava o que, no fundo, mais queria: tirar a própria vida. Era essa, segundo ele, a verdadeira vontade oculta. Poirot então resumiu, com cautela, que para esse médico, o desejo inconsciente de Farley era cometer suicídio. Farley gritou que isso era impossível, que era perfeitamente feliz, que tinha tudo o que queria, tudo o que o dinheiro podia comprar. Era uma ideia absurda, inacreditável. Poirot observou-o com mais atenção. Talvez algo nas mãos trêmulas, na voz aguda demais, alertasse que aquela negativa era excessiva, que sua própria veemência a tornava suspeita. Mas limitou-se a perguntar qual seria, então, o papel dele naquela história. Farley se acalmou de repente. Bateu enfaticamente com os dedos sobre a mesa. Disse que havia uma outra possibilidade e que, se fosse verdadeira, Poirot seria o homem certo para reconhecê-la. Era famoso, resolvera casos fantásticos, improváveis. Se alguém soubesse, seria ele. Saber o quê? Perguntou Poirot. A voz de Farley caiu para um sussurro. E se alguém quisesse matá-lo? Poderiam fazer isso desse modo? Poderiam fazê-lo sonhar esse sonho, noite após noite. Está falando de hipnose? Perguntou Poirot.
Sim. O detetive considerou a questão. Era possível, mas seria mais um tema para um médico. O senhor já viu um caso assim? Não exatamente dessa forma. Farley insistiu. Estava tentando dizer que alguém o fazia sonhar aquilo, noite após noite, e que um dia a sugestão seria forte demais e ele acabaria agindo. Faria o que tanto sonhara. Se mataria. Poirot balançou a cabeça devagar. Considero altamente improvável. Farley murmurou que os médicos também tinham dito isso. Então, em mais um acesso de agitação, gritou: "Mas por que tenho esse sonho? Por quê?" Poirot pigarreou discretamente. "O senhor me permite uma pergunta?" "O que é? Pode perguntar o que quiser." "Quem o senhor suspeita que deseja matá-lo?" Farley respondeu com brusquidão. "Ninguém. Ninguém. Mas essa ideia lhe ocorreu." "Eu queria saber se era possível, só isso." "Diria que não." "O senhor já foi hipnotizado alguma vez?" "Claro que não." "Acha que me prestaria a esse tipo de tolice? Então, podemos considerar essa teoria definitivamente improvável." "Mas se o sonho?" "O sonho é, sem dúvida, notável," disse Poirot, pensativo. Fez uma pausa, depois prosseguiu. "Gostaria de ver o cenário desse drama, a escrivaninha, o relógio, o revólver." "Claro, posso levá-lo até lá." Farley começou a se levantar, enrolando as dobras do robe de retalhos em torno de si. De repente, como se algo lhe tivesse ocorrido, voltou a se sentar. "Não," disse ele. "Não há nada para ver. Já lhe contei tudo o que havia para contar. Mas eu gostaria de ver com meus próprios olhos." "Não é necessário," exclamou Farley com irritação. "Já me deu sua opinião. Isso encerra o assunto." Poirot deu de ombros. "Como quiser." Levantou-se. "Lamento, Sr. Farley, não ter podido ajudá-lo." Farley permanecia olhando fixamente à frente. "Então está encerrado. Pode me mandar a conta pela consulta." "Não deixarei de fazê-lo," respondeu Poirot secamente. Começou a se dirigir para a porta. "Espere um minuto," chamou o milionário. "Aquela carta... Quero ela." "A carta do seu secretário?" "Sim." Poirot ergueu as sobrancelhas. Colocou a mão no bolso, tirou uma folha dobrada e a entregou ao velho. Farley examinou, depois a colocou sobre a mesa com um aceno de cabeça. Poirot se dirigiu à porta. Estava intrigado. Sua mente ativa revia a história, analisava os detalhes. Mas, em meio à concentração, surgiu uma sensação incômoda. Algo não estava certo. E esse algo dizia respeito a ele mesmo. Não a Benedict Farley. Com a mão sobre a maçaneta, tudo clareou. Hercule Poirot tinha cometido um erro. Voltou-se para dentro da sala. "Mil perdões, em meio ao seu problema, cometi uma tolice. A carta que lhe entreguei, por engano, retirei do bolso direito, em vez do esquerdo." "Como é? O que é isso?" "A carta que entreguei era um bilhete da minha lavadeira, uma desculpa pelo estado das golas das minhas camisas." Poirot sorria, em tom de desculpa, ao mesmo tempo que enfiava a mão no bolso esquerdo. "Esta é a sua carta." Farley arrancou-a da mão de Poirot com um resmungo. "Por que diabos não presta atenção no que faz?" Poirot recuperou o bilhete da lavadeira, pediu desculpas com elegância e deixou o aposento. Parou por um momento no patamar da escada. Era espaçoso, e bem à sua frente havia um grande banco de carvalho, com uma mesa diante dele. Sobre a mesa, algumas revistas. Havia também 2 poltronas e uma mesa com flores. Lembrava uma sala de espera de dentista. O mordomo aguardava no hall, pronto para deixá-lo sair. "Deseja um táxi, senhor?" "Ah, não, obrigado, a noite está agradável. Vou a pé." Poirot parou por um instante na calçada, aguardando uma pausa no tráfego antes de atravessar a rua movimentada. Uma ruga de preocupação marcava sua testa. "Não", disse a si mesmo. "Não entendo nada disso. Nada faz sentido." Era lamentável ter que admitir, mas ele, Hercule Poirot, estava completamente intrigado. Esse poderia ser chamado de o primeiro ato do drama.
O segundo ato ocorreu uma semana depois. Começou com uma ligação telefônica de um certo John Stillingfleet, com uma surpreendente falta de formalidade. Poirot, meu velho. Stillingfleet aqui. Sim, meu amigo. O que houve? Estou ligando da Northway House, a casa de Benedict Farley. É. Sim. A voz de Poirot assumiu um tom mais atento. O que tem o Sr. Farley? Está morto. Atirou em si mesmo esta tarde. Houve uma pausa. Então Poirot disse: Entendo, notei que você não parece exatamente surpreso. Já sabia de alguma coisa, velho. Por que acha isso? Nada de deduções brilhantes ou telepatia. Encontramos uma nota de Farley para você, marcando um encontro cerca de uma semana atrás. Precisamos agir com cautela quando um desses milionários se mata. Imaginei se você poderia lançar alguma luz sobre o caso. Se puder, talvez possa vir até aqui. Irei imediatamente. Excelente, velho amigo. Alguma sujeira nesse cruzamento, hein? Poirot apenas repetiu que iria imediatamente. Correto. Até logo. 15 minutos depois, Poirot estava sentado na biblioteca, uma sala longa e baixa, nos fundos da Northway House, no térreo. Havia mais 5 pessoas no local. O inspetor Barnett, o Dr. Stillingfleet, a Sra. Farley, viúva do milionário, a filha única Joanna Farley e Hugo Cornworthy, o secretário particular. Dentre eles, o inspetor Barnett tinha aparência discreta e postura militar. O Dr. Stillingfleet, cujo modo profissional era bem diferente da informalidade ao telefone, era um jovem alto e de rosto comprido por volta dos 30 anos. A Sra. Farley era claramente muito mais jovem que o marido. Uma mulher atraente, de cabelos escuros. Sua boca firme e os olhos negros não revelavam absolutamente nada de suas emoções. Ela parecia completamente serena. Joanna Farley tinha cabelos claros e um rosto salpicado de sardas, com o nariz e o queixo proeminentes, traços claramente herdados do pai. Seus olhos eram inteligentes e perspicazes. Hugo Cornworthy, por sua vez, era um jovem bem apessoado, vestido com correção impecável. Parecia inteligente e eficiente. Após os cumprimentos e apresentações, Poirot narrou, de forma simples e clara, as circunstâncias de sua visita e o relato feito por Benedict Farley. É a história mais extraordinária que já ouvi, comentou o inspetor. Um sonho, hein? Senhora Farley, a senhora sabia de algo sobre isso? Ela baixou a cabeça. Seu marido mencionara. Sim, aquilo o perturbava muito. Sugeriu que ele consultasse o Dr. Stillingfleet. O jovem médico balançou a cabeça. Benedict Farley não o consultara. Pelo que entendi do relato do Sr. Poirot, ele procurou médicos em Harry Street. Poirot aproveitou para pedir a opinião do doutor sobre esse ponto. O Sr. Farley dissera que consultara 3 especialistas. O que o doutor pensava das teorias propostas? Stillingfleet franziu a testa. É difícil dizer. Temos que considerar que o que ele lhe transmitiu não foi exatamente o que foi dito a ele. Era uma interpretação leiga. Ele pode ter distorcido o sentido e recontado com suas próprias palavras. Ou seja, o que lhe disse não foi, de fato, o que o médico disse. Poirot assentiu, pensativo. Sabe-se quem foram os médicos consultados? A Sra. Farley balançou a cabeça, e Joanna afirmou que ninguém sabia que ele havia procurado médicos. Poirot perguntou se ele falara com ela sobre o sonho. Joanna negou com a cabeça. E quanto a Cornworthy? Não, nada. Só redigi uma carta para o senhor a seu ditado, mas não tinha ideia do motivo. Pensei que fosse alguma irregularidade comercial. E agora, quanto aos fatos relacionados à morte do Sr. Farley? O inspetor Barnett olhou para Sra. Farley e para o médico e assumiu a função de porta-voz. O Sr. Farley costumava trabalhar em seu escritório, no primeiro andar, todas as tardes. Havia, segundo informações, uma grande fusão de negócios em andamento. Ele olhou para Cornworthy, que acrescentou: Consolidated Coach Lines. Em função disso,
continuou Barnett, o Sr. Farley concordou em conceder uma entrevista a 2 membros da imprensa. Era algo raro, acontecia apenas uma vez a cada 5 anos, segundo me informaram. Assim, 2 repórteres, um do Associated News Group e outro do Amalgamated Press, chegaram às 15h15, com hora marcada. Esperaram no primeiro andar do lado de fora da porta do escritório do Sr. Farley, como era de costume. Às 15h20, um mensageiro chegou do escritório da Consolidated Coach Lines, trazendo documentos urgentes. Foi conduzido ao escritório do Sr. Farley, entregou os papéis. O Sr. Farley o acompanhou até a porta. Lá, dirigiu-se aos 2 jornalistas. Lamento tê-los feito esperar, senhores. Mas tenho assuntos urgentes. Serei o mais breve possível. Os repórteres Adams e Stoddart disseram que aguardariam com paciência. Farley voltou ao escritório. Fechou a porta e jamais foi visto vivo novamente. Continue, pediu Poirot. Pouco depois das 16 horas, o Sr. Cornworth saiu de seu escritório, que fica ao lado do de Farley, e ficou surpreso ao ver os 2 repórteres ainda esperando. Precisava da assinatura do Sr. Farley em algumas cartas e resolveu também lembrá-lo dos 2 visitantes. Entrou na sala, mas não viu o Sr. Farley à primeira vista. Pensou que a sala estivesse vazia. Então, avistou uma bota projetando-se por trás da escrivaninha, que fica de frente para a janela. Aproximou-se rapidamente e encontrou o corpo do Sr. Farley estendido no chão, morto com um revólver ao lado. Cornworth saiu apressado. Mandou o mordomo telefonar para o Dr. Stillingfleet. Seguindo o conselho deste, também avisou a polícia. O tiro foi ouvido? Perguntou Poirot. Não. O tráfego é intenso aqui. A janela do patamar estava aberta. Com o barulho de caminhões e buzinas, seria muito improvável que alguém ouvisse. Poirot assentiu. E o horário provável da morte? Stillingfleet respondeu. Examinei o corpo assim que cheguei, às 16h32. O Sr. Farley estava morto há pelo menos 1 hora. O rosto de Poirot ficou grave. Então é possível que a morte tenha ocorrido exatamente no horário que ele me disse. Exatamente, confirmou o médico. Impressões digitais na arma? Sim, apenas as dele. O inspetor assumiu novamente. E a arma era exatamente aquela que ele mantinha na segunda gaveta do lado direito da escrivaninha, como contou ao senhor. A senhora Farley a identificou positivamente. E, como deve ter notado, só há uma entrada para a sala. Os 2 repórteres estavam sentados exatamente em frente a ela, e juram que ninguém entrou no cômodo entre o momento em que o Sr. Farley lhes falou e o instante em que o Sr. Cornworth entrou, pouco depois das 16 horas. Portanto, tudo indica suicídio. Não haveria qualquer dúvida se não fosse por um detalhe. A carta enviada a mim, completou Poirot com um leve sorriso. Exatamente, respondeu o inspetor, de forma seca. Sempre que o Poirot está envolvido, a suspeita de assassinato surge imediatamente. Contudo, após esse esclarecimento, começou ele. Poirot o interrompeu. Um instante. Voltou-se para a Sra. Farley. Seu marido já foi hipnotizado alguma vez? Nunca. Tinha interesse pelo tema? Ela balançou a cabeça. Não creio. De repente, seu autocontrole pareceu ruir. Esse sonho horrível é assustador. Sonhar isso noite após noite. E depois é como se tivesse sido caçado até a morte. Poirot se recordou das palavras de Farley. Eu procedo a fazer aquilo que realmente desejo. Eu ponho fim a mim mesmo. A senhora alguma vez pensou que seu marido pudesse ter vontade de tirar a própria vida? Não. Quer dizer, às vezes ele era muito estranho. Joanna interrompeu com uma voz firme e desprezível. Meu pai nunca teria se matado. Era cuidadoso demais com ele mesmo. Stillingfleet observou. Às vezes, não são os que ameaçam, que cometem suicídio. Por isso alguns casos parecem tão inexplicáveis. Poirot levantou-se. Posso ver o cômodo onde tudo aconteceu? O médico acompanhou a escada acima. O escritório de Benedict Farley era bem maior que o do secretário, mobiliado com luxo.
cadeiras de couro macio, um tapete espesso e uma magnífica escrivaninha. Poirot passou por trás da mesa, onde havia uma mancha escura no carpete, bem em frente à janela. Lembrou-se do que o milionário dissera. Às 3h28. Pego o revólver. Carrego. Caminho até a janela. E então, atiro em mim mesmo. Poirot assentiu lentamente. A janela estava aberta sim? Sim, mas ninguém poderia ter entrado por ali. Poirot espiou. Não havia parapeito, nem canos próximos. Nenhum gato conseguiria subir por ali. Em frente, erguia-se a parede cega da fábrica, um muro sem janelas, como um paredão de prisão. Stillingfleet comentou: estranho esse cômodo para um homem rico escolher como refúgio. É como olhar para uma parede de prisão. Sim, disse Poirot. Ele recuou, encarando a extensão de tijolos maciços. Acho que essa parede é importante. Stillingfleet o olhou, intrigado. Poirot caminhou até a mesa, como por acaso. Pegou uma espécie de pinça extensível, as chamadas lazy tongs. Apertou os cabos e a pinça se estendeu. Apanhou um fósforo queimado caído ao lado de uma cadeira, a alguns passos dali, e o colocou cuidadosamente na lixeira. Quando terminar de brincar com essas coisas, disse Stillingfleet, impaciente. Poirot murmurou: uma invenção engenhosa. E devolveu a pinça ao seu lugar sobre a mesa. Onde estavam a Sra. Farley e a Srta. Farley no momento da morte? A Sra. Farley descansava em seu quarto, no andar de cima. A Srta. Farley estava pintando em seu estúdio, no topo da casa. Poirot tamborilou os dedos na mesa por alguns instantes, depois disse: gostaria de ver a Srta. Farley? Pode chamá-la, por gentileza. O médico saiu e poucos minutos depois Joanna entrou. Não se importa se lhe fizer algumas perguntas. Ela o olhou com frieza e respondeu: pode perguntar o que quiser. Quando questionada sobre o revólver que o pai supostamente guardava na escrivaninha, ela afirmou que não sabia de sua existência. Ao ser perguntada sobre onde estivera na noite de quinta-feira passada, junto de sua madrasta, Joanna pensou por um instante e então recordou que ambas haviam ido ao teatro assistir a uma peça chamada The Little Dog Laughed. A madrasta era a segunda esposa de Benedict Farley e tinha apenas 8 anos a mais que a enteada. O pai, como de costume, não as acompanhara, nunca ia ao teatro. Preferia ficar em casa, lendo. Era um homem pouco sociável. Joanna afirmou, sem rodeios, que o pai possuía uma personalidade singularmente desagradável. Quem convivesse de perto com ele dificilmente poderia gostar dele. Reconhecia que sua madrasta se casara com Benedict por interesse, e ela mesma vivia ali por não ter recursos para morar em outro lugar. Havia um homem com quem desejava se casar, mas ele era pobre, e o pai propositalmente fizera com que esse homem perdesse o emprego. Tudo porque desejava que a filha se casasse bem, já que ela herdaria a maior parte da fortuna. Joanna explicou que o pai deixara $250,000 livres de impostos para Louise e outros legados menores. Mas todo o restante passaria para ela. Sorriu de forma repentina e irônica, deixando claro que motivos não lhe faltavam para desejar a morte de Benedict Farley. Demonstrando lucidez, comentou que herdara a inteligência do pai. Ele era um homem com força, impulso, alguém com presença. Mas, com o tempo, tudo isso azedara. Tornara-se amargo. Foi nesse momento que Poirot compreendeu que havia sido tolo. Estava tudo ali, diante de seus olhos. Mas, por estar tão próximo, não conseguira enxergar. Joanna se virou para a porta, perguntando se havia mais algo a ser esclarecido. O detetive pegou um par de lazy tongs, pinças extensíveis, e perguntou se aquele objeto sempre estivera sobre a mesa. Ela respondeu que sim. O pai as usava para alcançar objetos sem precisar se abaixar, coisa que detestava fazer. Sob a visão do pai, Joanna explicou que sem os óculos, ele era praticamente cego. Desde menino tivera a visão muito ruim. Com os óculos corretos, conseguia ler normalmente até letras pequenas de jornal.
A conversa estava encerrada. Joanna saiu da sala. Poirot, ainda pensativo, murmurou que havia sido estúpido. Tudo estivera ali o tempo todo. Inclinou-se pela janela mais uma vez, e lá embaixo, no espaço estreito entre a casa e a fábrica, viu um pequeno objeto escuro. Poirot assentiu, satisfeito. Desceu novamente ao térreo. Os outros ainda estavam reunidos na biblioteca. Foi direto ao secretário Hugo Cornworthy e pediu que descrevesse detalhadamente as circunstâncias em que a carta de convocação havia sido ditada. Cornworthy informou que isso ocorreu na tarde de quarta-feira, por volta das 5:30. Benedict Farley pedira que fosse postada pessoalmente, o que o secretário de fato fizera. Também recebera instruções específicas para informar o mordomo que um cavalheiro viria às 9:30 da noite. O mordomo deveria confirmar o nome do visitante e verificar se ele portava a carta. Quando questionado se achava tal precaução incomum, Cornworthy apenas deu de ombros. Disse que o Sr. Farley era um homem peculiar. Também comentou que recebera autorização para tirar a noite de folga e logo após o jantar, fora ao cinema. Retornou por volta das 23h40 usando sua própria chave. Não voltou a ver o Sr. Farley naquela noite, nem ele mencionou o assunto no dia seguinte. Poirot então mencionou que, ao chegar, não fora conduzido ao escritório do Sr. Farley, mas sim à sala do secretário. Cornworthy confirmou que recebera instruções diretas para que fosse assim. Nunca questionava as ordens do patrão, pois sabia que ele não tolerava ser contrariado. Era comum que o Sr. Farley recebesse visitas em seu próprio escritório, mas, às vezes, preferia usar a sala do secretário. Cornworthy, no entanto, nunca refletira sobre os motivos disso. Em seguida, Poirot voltou-se para a Sra. Farley e pediu permissão para chamar o mordomo. Holmes, sempre correto e discreto, atendeu ao chamado. Confirmou todas as instruções dadas por Cornworthy naquela noite. O horário do visitante, a verificação da carta e o encaminhamento até a sala do secretário. Ao ser perguntado se deveria bater à porta, Holmes demonstrou um certo desagrado. Sim, essa era uma ordem do Sr. Farley. Sempre devia bater antes de anunciar visitas, especialmente as de caráter comercial. Nenhuma outra instrução fora passada. Cornworthy saíra pouco antes das 9. Holmes ainda vira o Sr. Farley mais tarde, às 9 em ponto, quando lhe levou um copo de água quente como de costume. O milionário estava em seu próprio escritório. Holmes não notara nada de incomum. Quanto à localização das senhoras Farley, naquela noite, ambas tinham saído para o teatro. Holmes se retirou fazendo uma reverência. Poirot fez uma última pergunta à viúva. Queria saber se o marido enxergava bem. A resposta foi direta. Não sem os óculos. Era extremamente míope e praticamente indefeso sem suas lentes. Porém, possuía vários pares, o que garantiu que jamais ficasse sem. Foi nesse instante que Poirot se recostou na poltrona e anunciou que o caso estava encerrado. Instalou-se um silêncio pesado na sala. Todos os olhares voltaram-se para o pequeno homem, que ali permanecia, calmo, acariciando o bigode. O inspetor Barnett parecia intrigado. O Dr. Stillingfleet franzia a testa. Cornworthy apenas observava, confuso. A Sra. Farley o fitava, pasma. Já Joanna Farley parecia atenta, quase esperançosa. A viúva rompeu o silêncio, confusa e tensa. Queria entender, e o sonho? Como se explicava aquilo? Poirot respondeu calmamente que o sonho era muito importante. A Sra. Farley estremeceu, confessou que nunca acreditara em coisas sobrenaturais, mas aquilo, sonhar algo repetidamente e depois ver acontecer, era demais. O Dr. Stillingfleet considerou tudo extraordinário. Ressaltou que, se não fosse pelo próprio Poirot ter ouvido a história da boca do Sr. Farley, tudo pareceria uma farsa. E então, Poirot começou a conectar as peças. Ele lembrou que Benedict Farley insistira para que a carta fosse levada consigo e depois que fosse deixada com ele. Mesmo assim, não a destruíra. Por quê?
Joanna foi quem sugeriu a resposta mais lógica. Farley queria garantir que a história de seu estranho sonho fosse conhecida caso algo lhe acontecesse. O sonho, portanto, era vital. Poirot então apontou para o segundo detalhe. Após ouvir a história, pedira para ver a escrivaninha e o revólver. O milionário parecia disposto a levá-lo, mas subitamente recusou. Por quê? Havia algo naquele cômodo que ele não queria que Poirot visse. E então veio o terceiro ponto inexplicável. Quando o detetive foi entregar a carta, cometeu um engano. Por descuido, entregou um bilhete da lavadeira. Farley olhou, mas não percebeu que estava com a carta errada. Como explicar aquilo? A resposta era simples. Farley não conseguia enxergar o suficiente para notar o erro, mesmo usando óculos. Isso só seria possível se o homem diante de Poirot não fosse realmente Benedict Farley. E então, tudo fez sentido. O homem com quem conversara era alguém com visão normal, usando óculos extremamente fortes. Esses óculos, em vez de ajudar, o cegavam. Era uma farsa, uma encenação. A iluminação da sala ajudava no disfarce. A luz verde e forte direcionada para Poirot impedia que o rosto do impostor fosse visto com clareza. Os detalhes da caracterização, o roupão, o nariz postiço, o tufo branco de cabelo, os óculos espessos, completavam a ilusão. Não havia provas de que Farley sonhara de fato. Apenas o testemunho da esposa e do secretário. Ambos haviam arquitetado tudo. Cornworthy redigiu a carta. Saiu, retornou em segredo e assumiu o papel de Benedict Farley. Esperou o momento certo e então executou o assassinato. Enquanto duas testemunhas aguardavam do lado de fora, prontas para jurar que ninguém entrara ou saíra do cômodo, Cornworthy usou as lazy tongs para segurar um objeto contra a janela do milionário. Sabia que Farley odiava gatos e ver o gato de pelúcia o levaria direto à janela. Quando o velho se aproximou, Cornworthy atirou. Os barulhos da rua encobriram o disparo. E então anunciou o suicídio. A carta, deixada propositalmente, serviria como prova de que tudo havia sido previsto. Um ato desesperado, de um homem atormentado por um sonho repetitivo. Mas Poirot viu além do teatro. Ao final, o detetive olhou para a viúva e pôde ver o que mais importava. O desespero silencioso, o pavor em seu rosto e a certeza de que a verdade havia sido descoberta. Afinal, o plano era perfeito. Uma fortuna em mãos e dois corações apaixonados livres para se unir. Porém, o crime, por mais perfeito que fosse, não sobreviveria ao olhar de Hercule Poirot. Stillingfleet e Poirot caminhavam lentamente ao lado da imponente Northway House. Enquanto andavam em silêncio, Poirot subitamente parou. Seu olhar se fixou em um pequeno objeto escuro caído no chão, e ele se abaixou para pegá-lo. Era um gato de pelúcia preto. Erguendo-o entre os dedos com cuidado, disse apenas: "Voilà." Aquele era o objeto usado por Cornworthy. A isca perfeita. Era isso que ele havia segurado com as lazy tongs contra a janela do milionário. Farley, como se esperava, correu para a janela. Odiava gatos. E ao vê-lo ali, não resistiu ao impulso de tentar afastá-lo. E foi nesse momento que recebeu o tiro fatal. Stillingfleet, ainda processando a lógica por trás da encenação, perguntou por que Cornworthy não retornara depois para recolher o brinquedo. A resposta era simples. Fazer isso seria arriscado demais. Qualquer movimento fora do padrão chamaria a atenção. E se alguém o visse com o brinquedo, pensaria o quê? Que alguma criança passara por ali e o deixara cair. Uma distração perfeita. Sim, disse o médico, com um suspiro. Era isso mesmo que qualquer pessoa comum pensaria. Mas não Hercule Poirot. Houve uma breve pausa. Então, Stillingfleet admitiu que até o último momento acreditava que Poirot estivesse construindo uma teoria sobre sugestão hipnótica ou manipulação psicológica. E provavelmente a própria Sra. Farley e Cornworthy pensavam o mesmo.
Mas tudo ruiu no instante em que a viúva perdeu o controle, num acesso de histeria tentou com raiva arranhar o rosto do detetive. Teria sido tarde demais, não fosse a intervenção rápida do médico que a conteve. Stillingfleet, então, refletiu em voz alta. Disse que gostava da jovem Joanna Farley. Via nela coragem, inteligência, e embora soubesse o que diriam, pensava que talvez, se não houvesse um impedimento, poderia tentar algo com ela, mas sabia que seria visto como um interesseiro. Poirot sorriu. Era tarde demais. Já havia alguém. A morte do pai abrira o caminho para a felicidade. Sim, Joanna tinha motivos para desejar o fim de Benedict Farley. Motivo e oportunidade. Isso não bastava. É preciso, também, o temperamento criminoso. Stillingfleet então brincou, lançando uma última pergunta a Poirot. Será que um dia você seria capaz de cometer um crime? Se isso acontecesse, certamente você escaparia ileso. Continuou dizendo que, na verdade, seria até fácil demais. Mas reconheceu que, para o detetive, isso tornaria a coisa toda sem graça. Diria até antidesportiva. Foi então que Poirot respondeu com um leve sorriso no canto dos lábios. Isso, meu amigo, é uma ideia tipicamente inglesa. Chegamos ao final de mais um mistério. Pouca gente sabe, mas esse conto, apesar de curto, é um dos preferidos dos fãs por misturar manipulação psicológica, simbolismo e um crime engenhoso. E se você quer apoiar o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro e entre para a nossa Sociedade Secreta do Mistério. Você ganha benefícios e ajuda o canal a crescer. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo mistério. Forte abraço.